Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aí em casa, é um prazer enorme poder voltar à aula. Estamos continuando a aula de processo penal. Meu nome é Davi, não se esqueça, eu estou com outra roupa, mas sou eu sim. Estamos falando de inquérito policial, lembra? Começamos uma das características do inquérito policial na aula passada, no módulo passado. Característica essa da indisponibilidade. O inquérito policial é indisponível, lembra? Eu terminei com uma pergunta. Eu espero que você já tenha a resposta. Se não, vem comigo para a lousa que eu vou recapitular. Vamos só abrir um leque maior do que a gente está falando para que você se situe. Vai que, assim como eu, você já dormiu, já trocou de roupa, já passaram-se algumas horas, alguns dias. Então, vamos recapitular? Eu estou falando de inquérito policial para vocês. Eu disse que o inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitivo que busca subsidiar a acusação, angariando elementos de informação, indícios de autoria e prova da materialidade mais especificamente. Comecei aí a elencar características do inquérito policial e terminei a aula passada, o módulo passado, falando a respeito da indisponibilidade. A indisponibilidade, fiz um desenho para vocês na lousa, vem comigo, vem aqui, vem, vamos juntar aquela nossa linha famosa, que você vai ter pesadelos ou sonhos de tanto que eu vou desenhar para vocês. Eu disse para vocês que o inquérito policial, e essa linha, para quem ainda não conhece ou esqueceu, é a da persecução penal. Eu tenho aqui duas fases no Brasil da persecução penal, a investigação preliminar e o processo, e dei como exemplo para falar a respeito da indisponibilidade o fato do delegado ter iniciado uma investigação, ter instaurado um inquérito policial, supostamente por acreditar que uma pessoa havia sido morta, morte matada, sabe? Morte matada, homicídio, e não morte morrida, morte natural. O delegado chegou numa cena de crime e verificou diante de um corpo que poderia haver indícios daquela morte ter sido provocada por uma outra pessoa. Havia indícios de um crime de homicídio. Instaurou um inquérito para apurar a infração penal. No meio do inquérito policial, o delegado se dá conta que, na verdade, não se tratava de homicídio, se tratava de suicídio. E suicídio não é crime. E antes que você me corrija, o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio, esses sim, são figuras típicas. O suicídio por si só, a pessoa que tenta tirar a própria vida ou que tira a própria vida, não é punida pelo direito penal. Portanto, o delegado, no meio do inquérito policial, se dá conta que não se tratava de homicídio, mas sim de suicídio. O que o delegado tem que fazer nesse caso? Diante de um fato atípico, será que ele simplesmente arquiva o inquérito policial? Ele dá um despacho, tendo em vista a inexistência de fato típico, tendo em vista a inexistência de crime, arquiva o inquérito policial? Será que é possível o inquérito policial ser arquivado na delegacia de polícia? E isso tem tudo a ver com o que eu estou falando, que está no nosso slide, vem para esse lado, indisponibilidade. A característica do inquérito, ser indisponível, significa que não está nas mãos do delegado o poder de arquivá-lo. O delegado não pode arquivar o inquérito policial, o inquérito é indisponível para o delegado. E olha só, uma dica, nem o promotor pode arquivar o inquérito, viu? O promotor vai requerer o arquivamento, mas quem efetivamente arquiva o inquérito é o juiz. Daqui a pouco a gente vai falar de arquivamento e pode ser que algumas dúvidas tenham surgido na sua cabeça com essa minha afirmação. O que eu quero que você grave dessa característica indisponível? Inquérito policial não pode ser arquivado pelo delegado de polícia. Isso está contido no artigo 17 do Código de Processo Penal. Deixa eu achar minha caneta para mudar o slide para vocês. Ela estava escondida no meu próprio bolso. O artigo 17 diz que a autoridade policial não poderá arquivar o inquérito policial. Perfeito? Cai bastante em prova. Parece besteira, mas esse artigo cai bastante em prova. Vamos para mais uma característica, já estamos na letra I. Olha quantas características e todas elas de extrema relevância. Como eu já disse, inquérito policial cobrado em quase todos os concursos públicos.
Mais uma, então, o inquérito policial é um instrumento, é um caderno investigativo necessariamente escrito. O que isso significa? Que tudo o que for feito durante as investigações vai ter que ser documentado, vai ter que ser passado para o papel, o que é algo óbvio. Sabe por quê? Vem comigo de novo para a lousa, vem aqui, ó. Imaginem que uma pessoa vai até a delegacia de polícia, e, portanto, eu estou na fase do inquérito, e relata que presenciou, que testemunhou um crime. Será que essa pessoa... será que esse documento, ou melhor, voltando, será que esse relato vai chegar aos ouvidos do juiz? Ou como fazer com que esse relato chegue aos ouvidos do juiz e do promotor? Porque juiz e promotor não estão aqui, ó, na delegacia. Juiz e promotor, ou os atores envolvidos no processo, o próprio advogado, eles estão aqui no processo e não no inquérito policial. Juiz e promotor não fazem parte do inquérito policial como regra. Portanto, para que o depoimento dessa testemunha, para que a fala, para que o relato dessa testemunha que presenciou o crime chegue aos entes, aos atores do processo, se faz necessário que isso seja realizado, reduzido a termo. Faz necessário que isso seja colocado no papel, num texto escrito. Só por meio de um texto escrito que é possível que isso tudo chegue ao conhecimento do juiz, do promotor e do advogado. É, portanto, necessário que se faça a redução a termo de todos os documentos. Reduzir a termo de todas as falas, melhor dizendo. Reduzir a termo significa colocar no papel. Significa, portanto, que o inquérito policial tem necessariamente que ser escrito. Pois bem, muito bom. Em contraponto aí, olha, só para trazer um paralelo, antes de até de continuar. O processo, por exemplo, ele é oral. As pessoas afirmam as coisas, pessoas testemunhas, na frente do juiz, verbalmente. Na delegacia, isso tudo tem que ser reduzido a um texto escrito para que os outros entes envolvidos, para que os atores do processo tomem conhecimento. Se uma pessoa chega na delegacia e simplesmente conta algo, é fofoca. Para que vire peça do inquérito policial, é necessário que seja reduzido a um texto escrito. Perfeito? Muito bom. Está no artigo 9º. O artigo 9º do CPP, trouxe para vocês no slide, fala exatamente isso. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. Vale a pena essa reflexão. O código foi escrito em 1941. Houve, é bem verdade, uma série de modificações, mas o código foi escrito em 1941, a base dele é de 1941, e no que se refere ao inquérito policial, poucas mudanças houve. Praticamente nenhuma das leis que buscou aí modificar o Código de Processo Penal durante esses anos atingiu diretamente a fase do inquérito policial. A gente convive ainda com anacronismo legislativo nesse aspecto. E isso não é diferente com relação ao artigo 9º. O artigo 9º diz que o inquérito tem que ser escrito. Atualmente existe uma série de recursos tecnológicos que não podem ser deixados de lado. Essa aula, por exemplo, ela só está sendo possível, você só está me vendo aí na sua casa e pode ser que você esteja até deitado na cama, de pijama, com o cabelo despenteado. Eu fico imaginando 1000 cenas aqui. O que está errado, eu já disse para você que para estudar tem que ser num ambiente calmo, com a menor possibilidade de desvio da sua atenção. Já te alertei disso, mas eu só consigo chegar aí agora em razão da tecnologia. E essa tecnologia é utilizada nas delegacias de polícia também. Para que vocês tenham ideia, aqui em Santa Catarina, os autos de prisão em flagrante, ou os depoimentos dos autos de prisão em flagrante, são todos não, na verdade são em 30 cidades, mas nas grandes cidades são realizados por meio de gravações audiovisual. Então, a testemunha, a vítima, o próprio detido, não chegam mais na presença do delegado e do escrivão e contam o que aconteceu, a fim de que o escrivão traduza isso para um texto escrito. Atualmente, as pessoas simplesmente falam para uma câmera, respondem as perguntas para a câmera, e isso traz muito mais legitimidade,
muito mais garantia de que não foram violados nenhum dos direitos de nenhuma daquelas pessoas que estão envolvidas no procedimento. Pergunto para vocês, diante dessa reflexão, será que é possível, mesmo havendo uma previsão expressa no Código de Processo Penal, no artigo 9º, de que o inquérito tem que ser escrito, será que mesmo assim é possível usar a tecnologia para documentar ou para captar os depoimentos? Por exemplo, a gravação audiovisual de uma testemunha, será que isso tem embasamento legal? Será que é possível? Sim, claro que é possível. O artigo 405 do nosso Código de Processo Penal prevê essa possibilidade no que se refere especificamente ao processo, mas dá, sim, para usar por analogia ao inquérito policial, até mesmo porque existe a palavra indiciado, ali eu já vou te mostrar, e essa palavra faz com que possa ser feita a interpretação de que no inquérito policial também é possível. Então, o inquérito policial tem como característica ser escrito, ponto. Para uma prova objetiva, aquela de xizinho, um inquérito policial é um procedimento escrito. É isso que você vai responder. Se, porventura, você tiver a possibilidade de ampliar a sua resposta, seja numa prova dissertativa, seja numa prova oral, você vai destruir. Vai falar: o inquérito é inscrito, segundo o artigo 9º, entretanto, o artigo 405 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da gravação das testemunhas. Eu tenho aqui para vocês, no artigo 405, o texto legal que prevê isso. Olha só, vamos direto para o parágrafo 1º, não é? Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, e essas expressões, essas palavras, fazem com que fique claro que isso pode ser utilizado no inquérito policial. Então, sempre que possível, os registros dos depoimentos do investigado, e do indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital, técnica. Aqui, vamos direto para isso daqui, inclusive audiovisual. É possível, então. Perfeito? Muito bom. Para a sua prova objetiva, faço questão de repetir. O inquérito é um procedimento escrito. Ótimo. Vamos para mais uma característica. Deixa eu apagar esse trechinho da lousa. O inquérito policial é um procedimento sigiloso. Sigiloso. Como é que é isso, hein? Sigiloso. Será que ninguém pode ver? Será que é em segredo? O que significa ser sigiloso? Será que é igual ao processo? Olha, deixa eu fazer uma comparação com o processo para ver se por meio dessa comparação você não se esquece mais. Imagine que você queira consultar um processo, né? Você é estudante de direito, ou agora com essas aulas de processo penal você ficou curioso para saber como é que funciona um processo. Dou uma sugestão para você. Te inspirei. Você quer ser advogado, quer ser delegado, juiz, promotor, servir de inspiração, e eu vou dar uma sugestão para vocês. Vá até o fórum da sua cidade. Chegue no fórum, você pode entrar, é aberto ao público. Chega no fórum, vai até o cartório você tem que ir, que peça você também poder entrar na sala do juiz. Você pode assistir a audiência, a maioria delas você pode assistir, é aberto ao público, os processos são públicos, né? Mas te convido aí ao cartório, vai ter uma plaquinha escrito cartório. Entre no cartório e certamente vai vir uma moça muito bonita te atender. Provavelmente alta, com a pele muito lisa, muito brilhante, bem vestida, de taierzinho, e ela vai dar um sorriso para você assim que você se aproximar do balcão e vai falar: bom dia, como vai? O que a senhora precisa? E aí você, meio tímido, estou sendo muito bem tratado, né? Fala: não, eu gostaria de dar uma olhada num processo. Aí ela fala: antes disso, o senhor não quer tomar um café? Posso te servir até um uísque, se for o caso. E qual processo o senhor gostaria de ver? Você fala: não, na verdade, qualquer um. Eu só estou curioso. O professor falou para eu vir aqui. Ela fala: pois não, eu vou pegar um bom para você, um doloso, uma coisa que tenha bastante sangue, já que provavelmente é disso que você gosta.
E aí ela vai, então, de novo, sai daquele setor e pega um processo e te entrega. E você sai todo feliz, você viu o processo. O processo é público, portanto, você tem o direito de ver. Vamos voltar agora um pouquinho? Vamos fazer, simular como é feito na delegacia? Te convido também, ou melhor não, na verdade não. Mas vou te contar como é que funciona. Vá até a delegacia, não é? Chegue na delegacia, então, e encoste no balcão. Lá não vai ter nada escrito de cartório, nem de porra nenhuma. Só encosta no balcão. E aí, provavelmente, vai vir uma pessoa, assim, tipo, atender. Assim. Ele não vai ser alto, ou ela, assim, com pele lisa. Provavelmente vai estar com a barba a fazer e vai estar meio mal-humorado. E quando você chegar no perto do balcão, ele, sem sequer levantar, vai falar assim, o que você quer? E aí você, eu queria ver um processo. Ele, não tem processo aqui. Não, na verdade, inquérito, eu queria ver o inquérito. Você não vai ver porra nenhuma. E ele está certo, em que pese ser grosseiro. Ele está certo, ele não pode deixar você, curioso, dar uma olhada no inquérito policial. Porque o inquérito policial é sigiloso pela sua própria natureza. Diferentemente do processo que tem a publicidade como característica. Afinal de contas, a publicidade do processo faz com que haja um controle, por meio até da população, dos atos do processo. Como regra, o processo é público. Como regra, o inquérito policial é sigiloso, pela natureza da investigação. Percebam que, agora falando bem sério, se toda e qualquer pessoa tomar conhecimento das investigações, é bem provável que a surpresa necessária para a descoberta de elementos durante o curso do inquérito seja infértil, caia por terra. O delegado de polícia, comandando as investigações, tem um fator muito importante, que é se antecipar a possibilidade da pessoa que cometeu o crime ocultar a forma como ele cometeu. Ocultar provas e ocultar qualquer tipo de elemento. Então, o inquérito policial, como regra, é sigiloso. E não é só por isso, não é só por uma questão de proteger a investigação. É para proteger o investigado também. Vale a pena lembrar de um caso que foi emblemático, em São Paulo ocorreu, chama Escola Naval, ficou conhecido como Escola Naval, perdão. Escola Base, eu estou confundindo com a Favela Naval. Escola Base, para quem não conhece, procura, digita no YouTube, Escola Base, vai aparecer inúmeros vídeos, salvo engano, existem até documentários a respeito da Escola Base. Alguns anos atrás, em São Paulo, uma escola, ou os donos de uma escola, foram acusados de abusar sexualmente das crianças, das criancinhas, crianças mesmo, de 5, 6 anos. E isso ganhou uma repercussão enorme. A escola foi literalmente apedrejada, a escola fechou, foi toda pichada à frente, a vida daqueles proprietários foi execrada pela imprensa. E sabe o que aconteceu? Eles sequer foram denunciados. Aquelas denúncias, aí eu digo, da família das vítimas, era sem fundamento nenhum. É muito complexo quando a gente fala de depoimento de crianças. E ali houve uma sucessão de erros que culminou com isso. Então, o sigilo do inquérito policial serve para proteger a vítima também, mas principalmente o suspeito do crime. Porque você não pode se esquecer do princípio da presunção de inocência. Não é? E toda vez que há divulgação de que uma pessoa é suspeita do crime, como ela não foi ainda sequer julgada, pode haver uma inversão de valores e ele pode deixar de ser presumido suspeito, além do estigma que vai gerar. Sigilo do inquérito policial tem duas funções, então. Proteger a investigação, evitando que o lado oculto seja preponderante, evitando, então, que a polícia não consiga se antecipar à ação criminosa, proteger o próprio autor do crime, da exposição que ele poderia ter antes do julgamento. E proteger a vítima. Imagine um caso de estupro, por exemplo. A vítima, às vezes, não quer que aquilo seja divulgado de forma nenhuma. O inquérito é sigiloso. Existem exceções? Existem pessoas, órgãos, que necessariamente vão ter acesso ao inquérito policial? Sim. Existem pessoas, existem órgãos que vão, sim, poder ter acesso ao inquérito policial.
E isso a gente vai ver depois do intervalo. Cafezinho.